E eu perguntei por Brizola, que eu devo fazer uma confissão aqui. Já no Paraná, eu fui brizolista, jovem, acreditei no grande líder nacionalista que surgia e tal, coisa. Acreditei realmente. Fui, ajudei a formar os famosos clubes dos 11 de Brizola, tanto que botei uma cunhada minha numa fria, pela ingenuidade, porque tinha que mandar fazer as inscrições, os famosos grupos de 11, tinha que ter sempre um nome, tinha que ter 11. Você colocava numa fita, uma fita magnética, mandava para a Rádio Mayrink Veiga, endereçada a Paulo Valente, que era o editor do programa que Brizola fazia, que era aberto a nível nacional com um editorial falado, feito lido pelo Irã de Aquino. Era coluna por um. Depois entrava Brizola, depois entrava Neiva Moreira, depois entrava a turma toda, né, fazendo aquela... E organizando grupos de 11, eu, para mostrar serviço, faltava um nome para completar os 11. Eu peguei uma cunhada, que eu não vou revelar o nome agora, né? E botei o nome. E Dona Fulana, tal, completando o grupo de 11. Quer dizer, eu não sabia, quer dizer, eu era muito novo, muito jovem, sabia que riscos de segurança aquilo poderia, amanhã, poder causar. Então, eu fui este brizolista que chegou a ajudar a organizar grupos de 11, que chegou a estar com ele em momentos difíceis, até de reconstrução desse novo período no Brasil. E ele sabe disso, e ele sabe que não é mentira, ele sabe de reuniões que tivemos em São Paulo, em um determinado apartamento, né? Ele sabe a casa de quem, ele sabe, inclusive, que de lá eu pus em contato telefônico com Odilon Ribeiro Coutinho, que está vivo e não poderá dizer que é mentira, porque ainda não existia o PT. Quando eu apresentei, numa reunião ampla que houve, muita gente da intelectualidade, políticos, ex-políticos, ex-caçados, ou caçados, ou... Depois do exílio. Isso já em 1970, em 79, 78, por aí. Quando eu apresentei minha visão, eu ouvi uma resposta que me espantou. O próprio Leonel de Moura Brizola. Olha, eu não quero absolutamente fazer do PTB, ele dá PTB, um partido comunista no Brasil. Eu digo, bom, mas eu acho que a proposta não é essa. A proposta não é essa. Porque se assim fosse, dentro dessa visão, eu estaria no MDB, que abriga todo um leque de tendências, né, democráticas ou progressistas, e entre as quais o próprio PCB, que se abrigava ali. Eu digo, não é essa. Agora, eu vejo que há uma necessidade de transformação desse país, dentro de uma visão de transição democrática, mas sem fazer concessões que desacreditem todo um passado histórico, toda uma luta de um povo. Ali eu me decepcionei. Como me decepcionei ao ver lá fora, por exemplo, eu que vivi no exílio, vivi no Chile durante largo período, Brizola nunca foi ao Chile ao tempo de Salvador Allende. Olha, estranho, quando ali se abrigavam 8.500 exilados, segundo o cadastramento feito à época, até 1972, Leonel de Moura Brizola nunca fora ao Chile. Por quê? Porque era considerado persona non grata pelos que se sentiram deserdados por ele, abandonados.
política e ideologicamente por ele. Como eu nunca vi, depois da volta de Leonel Brizola do exílio, ele perguntar onde está o corpo do marinheiro Marco Antônio? Onde está o ex-sargento Prestes de Paula, que comandava a famosa rebelião dos sargentos em Brasília, que ocuparam ministérios e tudo e tal, uma tentativa de garantir aquilo que era o mínimo de democracia possível e exigida pelo Brasil naqueles momentos. Onde está o corpo do ex-coronel Osório Jefferson Cardim, que foi morto de forma bárbara tentando entrar no Brasil e ainda acreditando em Leonel de Moura Brizola? Qual a visita que Leonel de Moura Brizola fez aos seus ex-companheiros que o ajudaram, inclusive na primeira tentativa de luta de resistência organizada do ponto de vista até militar, o ex-sargento Alberi, lá no Paraná, como Osório Jefferson Cardim? Eu gostaria que constasse de qualquer registro recente uma visita de Brizola a qualquer desses, ou a qualquer familiar desses, que morreram por acompanhá-lo. Qual a visita que ele fez ao presídio de Salvador, na Bahia, onde se encontra hoje o ex-sargento Prestes de Paula como preso político dessa nova república? Ao lado, inclusive, de um filho meu. E ao lado de mais 4 jovens, entre os quais um daqui de Mossoró, José Wellington Pinto Diógenes. Qual a preocupação que teve? E isso me assusta. E isso não apenas me assusta, mas me leva a permanecer fiel ao registro que deva ser feito contra falsos messias que a mim pessoalmente me enganaram e que a tantos e tantos enganaram. Chamem-se eles Brizola, chamem-se Antônio, Pedro, João, não importa. Mas que de repente é preciso que esse registro seja feito. Eu tenho uma profunda decepção pelo comportamento de Brizola do exílio. Como sofri uma profunda decepção lá no Chile, quando morreu Lamarca, quando Lamarca foi assassinado no interior da Bahia. E eu vejo o Partido Comunista Brasileiro, representado no exílio, lançar uma nota oficial de execração, mesmo após a morte do capitão Lamarca, que pertencia, no momento, ao MR8, ele que saíra da VPR para o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que hoje está no governo Quércia, de São Paulo. Então, de repente, foi um choque profundo para os exilados brasileiros, a gente vê uma nota oficial do PCB, enquanto a gente promovia uma missa, um ato ecumênico, numa igreja de um bairro proletário de Santiago, onde eu vi todos os partidos chilenos, com exceção do PCB e do Partido Comunista Chileno, lá, pastores evangélicos, padres, exilados de mãos dadas, chilenos de mãos dadas, e Geraldo Vandré entrar cantando, sem ninguém esperar, exatamente a música Caminhando, ou seja, para não dizer que não falei de flores, numa homenagem, numa missa de 7º dia, à morte de Lamarca. O Partido Comunista Brasileiro publicava uma nota no Chile, chamando Lamarca de delinquente de esquerda. E isso, o Partido Comunista Brasileiro não pode negar, porque os exilados brasileiros do Chile e de Salvador Allende
do Chile de Pablo Neruda, do Chile de Gabriela Mistral, do Chile de Victor Jara, do Chile de Violeta Parra, do Chile de todos os que morreram e dos que continuam lá dentro fazendo a resistência contra a ditadura Pinochet, são testemunhas desse ato que chocou, dessa atitude política e ao mesmo tempo ideológica que chocou. E não é sem razão que, para decepção minha, apesar de respeitar profundamente pessoas de qualquer tendência, de qualquer partido comunista, mas eu não posso deixar de sentir uma profunda frustração ao encontrar hoje o próprio Partido Comunista Brasileiro renegando velhos lutadores dele próprio. E eu nunca pertenci ao PCB, jamais pertenci ao Partido Comunista Brasileiro, o único partido político legal desse país a que eu pertenci, e continuo a ele fiel, embora divergente, é o Partido dos Trabalhadores. Continuo sendo fiel ao projeto político do PT, independentemente das divergências que tenha, mesmo que eu tenha sido membro da direção nacional dele, que tenha sido até candidato a governador, numa ocasião, o primeiro candidato a governador do PT aqui, neste mesmo Rio Grande do Norte, em 82. Mas me frustra ver o PC, o Partido Comunista Brasileiro, aqui apoiando oligarquias tão comprometidas com aquele regime fascista. Num leilão, né, praticamente. A mim, me constrange ver Roberto Freire fazer um discurso competente na televisão, mas a prática deste partido, junto ao povo, junto aos compromissos de transformação social, do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista do operário, da classe operária, e serem negados, objetivamente negados, pelo comprometimento histórico, conjuntural e, a esta altura, no meu ponto de vista, estrutural, com o poder, com as classes dominantes, com as classes que oprimem. Então, eu não tenho o menor constrangimento em dizer as figuras respeitáveis de Prestes, de Gregório Bezerra, de Luiz Maranhão, de Mário Alves, que foi dirigente, secretário-geral do Partido Comunista, que foi morto barbaramente, empalado no Rio de Janeiro entre a manhã do dia 16 e a noite do dia 17 de janeiro de 1970, em plenos porões do primeiro exército do Rio de Janeiro. Meteram um cacetete dentado e escovas de borracha, teve seu corpo rasgado, escovado, e eu tenho documentos que provam isso, que me foram entregues pela própria família de Mário Alves, documentos que são definitivos. Então, quando eu vejo figuras como a de Mário Alves, depois um dos fundadores do PCBR nesse país, ao lado de Jacó Gorender, ao lado de Apolônio de Carvalho, ao lado de tantas outras pessoas, numa ruptura que houve, não é, em 1967, com o próprio Partido Comunista, Marighella, Mário Alves, Jacó, Apolônio, esse povo todo, rompeu com o Partido Comunista, que queria já uma posição que era considerada reformista, não é? E que de reformismo, no meu entendimento, passou hoje a ser de adesão, de adesismo às classes dominantes do país, lamentavelmente. Então, eu lamento profundamente que veja figuras como do médico Vulpiano de Carvalho, aqui, pelo seu passado, Vulpiano Cavalcante, perdão, de tantos outros lutadores, de Vivaldo Dantas e Mossoró. Eu não sei como esses homens se sentiriam hoje, mas eu não estou aqui para fazer uma análise
político-partidária, mas registrar que as posições do PCB, por exemplo, aqui no meu estado, aqui em Natal, são profundamente constrangedoras, porque eu não entendo o PCB assumir o poder ao lado de uma oligarquia como a oligarquia maia, que de repente faz todo o mesmo jogo de sempre, como todas as oligarquias. Hoje a gente vê, dentro da própria oligarquia Alves, o mesmo problema. De pretender continuar mantendo o Rio Grande do Norte como uma capitania hereditária ou duas capitanias hereditárias. De um lado ficam os Alves, do outro ficam os Maia, e a gente vai se revezando na alternância de um poder que não acaba nunca mais. Eu gostaria que isso também fosse registrado, até como uma espécie de protesto e de decepção que eu tenho com relação à realidade política local, mas colocando como fator básico do meu depoimento as denúncias que estou fazendo, as denúncias que não posso deixar de fazê-las, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, embora a gente sempre espere pelo que vai acontecer amanhã. E eu não tenho a menor dúvida que tenho feito algumas propositais omissões em depoimentos, preservando pessoas pela sua dignidade e por saber que elas, apenas pela solidariedade humana, prestaram gestos importantes de apoio a muitos que já morreram, inclusive muitos como Nuremberg, aqui do Rio Grande do Norte, como José Silton, como Emanuel Bezerra, como Luiz Maranhão, e por todos aqueles que já passaram pelos porões do regime, que já passaram pelas agruras do que é o enfrentamento com uma ditadura e o desejo de ver o povo apenas cantando livremente e agindo como se fosse a própria liberdade. Então é isso que eu quero deixar enfatizado. Meus filhos, todos sabem da minha vida, sabem que eu sou um homem, não sou nenhum cabra macho marcado para morrer, como mas eu tenho certeza que estou no índex dessa direita brasileira, desses homens que continuam vivos, apenas desativados momentaneamente em alguns setores, dentro das Forças Armadas, mas dentro das Forças Armadas o centro do poder continua nelas, os órgãos de repressão continuam sendo apenas mais trabalhados, mais lubrificados, né? E, finalmente, eu quero prestar aquilo que para mim seria a síntese de uma homenagem. Primeiro, aos que morreram, todos daqui do Rio Grande do Norte, a todos os que morreram ao largo e ao longo desse país, nas mãos desse regime, e uma homenagem muito particular ao jornalismo brasileiro de resistência, na pessoa de Mário Alves e na pessoa de Vladimir Herzog, que representariam os intelectuais do ponto de vista da comunicação que foram mortos. Vladimir Herzog já muito mais recentemente, né, num determinado período, vítima de uma delação cruel. E se eu tivesse a certeza absoluta, eu diria, mas infelizmente foi delatado, ajudado a morrer, uma farsa terrível, por pessoas que começaram a sua vida na imprensa do Rio Grande do Norte. Por pessoa começou sua vida na imprensa do Rio Grande do Norte. Mas, como eu não tenho um documento
eu não quero ser leviano. Mas a imprensa brasileira e o jornalismo brasileiro sabem, os que conheceram de perto Vladimir Herzog, sabem quem foi o grande delator da história. E ele sabe que eu sei, sem tentar fazer um jogo de palavras. E ele sabe que continua aqui, vivo, em Natal, no Rio Grande do Norte, depois de uma longa temporada pela grande imprensa do sul do país. Mas eu não tenho prova, ele pode ficar sossegado. Se eu tivesse, eu atraria, porque quem leva à morte um Vladimir Herzog, não, como diria Mário Alves, ele pode, como delator, salvar a vida, mas perde a razão de viver. Eu tenho certeza que quem fez isto, como todos os outros que fizeram no campo da delação, puderam ter visto salva a sua vida, mas definitivamente terão perdido a razão de viver, porque não olham nos olhos dos filhos e nem olham nos olhos dos filhos os que morreram e dos filhos que até hoje vivem sob as marcas das torturas, das sequelas, das injúrias, das calúnias, da difamação e da degradação a que foi levado o país no período de obscurantismo, que ainda não foi devidamente, não teve ainda devidamente desvelado o véu de uma farsa que eu espero termine em favor do povo. Então, eu encerro e depende um dia de vocês, se vivo estiver, né, para outros fatos, outras histórias, sem aspas, possam ser contadas e outros registros possam ser feitos em nome do povo, em nome dos que são a própria vida e a própria dignidade, apesar de mortos uns, vivos outros, mas que são a própria dignidade de um país. E o Rio Grande do Norte não está fora dessa dignidade, porque muitos daqui souberam mesmo, diante da morte, ter a dignidade de poder um dia ser memória viva na reconstrução de um país humano, de um país justo, de um país socialista, de um país de amor e de plena liberdade e de igualdade social para todos. Só.